Então, eu primeiramente queria agradecer a participação dos professores Alisson e Almir por aceitarem participar da banca de mestrado da Isabela Tagliacoli. Isabela, a partir de agora, tu tem até 40 minutos para fazer tua apresentação e usa o tempo como tu achar melhor. Na sequência, a gente passa para a arguição, tá bom? Tá bom. Bom, boa tarde a todos. Minha dissertação de mestrado ficou titulada como Comportamento, Tensão, Deformação de Prismas de Alvenaria, com argamassa de assentamento de baixa resistência e elevado teor de ar incorporado. Eu sou engenheira civil, meu orientador é o professor André. Aqui eu trouxe a organização, né, do meu trabalho, da minha apresentação. Então, eu separei nos mesmos tópicos que ficou a minha dissertação. Então, introdução, objetivos, justificativa, revisão bibliográfica, metodologia experimental, resultados e discussões, conclusão e referências bibliográficas. Bom, o meu trabalho é sobre argamassa de baixa resistência e com enfoque nas argamassas estabilizadas. As argamassas estabilizadas, elas são umas misturas industrializadas que chegam prontas no canteiro de obra e são dosadas em centrais. Elas têm sido bastante utilizadas agora na região de Santa Maria e Porto Alegre. Elas são dosadas em centrais da mesma forma que o concreto, chegam na obra através do caminhão betoneira mesmo, e elas conseguem manter essa trabalhabilidade por até 72 horas. Essa parte da trabalhabilidade, ela é obtida através do uso de aditivo incorporador de ar e também do aditivo retardador de pega. Sem esses aditivos, a gente teria no máximo 2 horas e meia para poder utilizar essa argamassa, né, até que se iniciasse o processo de hidratação. E devido à utilização também desses aditivos, né, do aditivo incorporador de ar e o retardador de pega, ela apresenta na sua mistura uma grande quantidade de ar incorporado, o que pode ocasionar interferências, né, na deformabilidade dos prismas em razão das presenças de vazios. E também, devido a essa grande quantidade aí de ar incorporado, ela se torna uma argamassa de baixa resistência, e ela tem sido utilizada na região para assentamento de alvenaria e também para revestimento. E aí, o enfoque do meu estudo é trazer essa argamassa no assentamento de alvenaria. Os objetivos do meu estudo, então, é avaliar o comportamento da alvenaria quanto à deformabilidade e resistência dos prismas comprimidos, né, produzidos com esse tipo de argamassa, que é uma argamassa de baixa resistência e elevado teor de ar incorporado. Como objetivos específicos, tem a avaliação da curva tensão-deformação, que foi obtida através da combinação dos materiais que fazem parte desse estudo, e também avaliar a influência da argamassa, né, no modo de ruptura dos prismas, também produzidos com a combinação de cada um dos materiais que são utilizados nessa pesquisa. Para a justificativa, né, a importância desse estudo é que essas argamassas ela têm um elevado teor de ar incorporado, elas são relativamente recentes no mercado nacional, apesar dela ter a origem dela atrelada, né, às argamassas industrializadas, só nos últimos anos que ela foi largamente difundida, e ela foi difundida mais na região sul, mesmo ali em Santa Maria e em Porto Alegre. Aqui em Mato Grosso, por exemplo, o pessoal não tem conhecimento desse tipo de argamassa, e acredito que só na capital, que é Cuiabá, que eles têm esse material aí para poder trabalhar, mas também não é amplamente difundido como ali em Santa Maria e Porto Alegre. E aí, quando a gente traz esse tipo de argamassa para o assentamento de alvenaria, ela vem se destacando no canteiro de obra devido à grande agilidade, né? Que a gente consegue aí ter em torno de 3 dias para poder utilizar ela. Mas, em consequência disso, a gente tem um material que tem uma grande quantidade de vazios, né? E essa quantidade de vazios, ela pode interferir na deformação, na deformabilidade dos prismas, ou também resultar no esmagamento da junta devido à grande quantidade de poros que acabam sendo colapsáveis. Então, a importância desse estudo é estudar, né, averiguar as características e limitações desse material quando combinado com os tipos de blocos que a gente tem
trabalhado ali na região. Bom, em conformidade com alguns fabricantes, né, a gente tem diferentes tipos de estabilização. Então, hoje no mercado a gente tem argamassa estabilizada de 24, 36 e 72 horas. A de 36 e 72 horas são as mais utilizadas. Eu tentei buscar dados de quantos metros cúbicos que foi comercializado, né, em Santa Maria no ano passado, mas a empresa que eu liguei, eles não quiseram disponibilizar esses dados, eles falaram que eram dados pessoais e não poderiam. Mas ela tem sido bastante utilizada a mais de 36, a de 36 horas. E, como eu disse anteriormente, nas misturas, né, desse tipo de argamassa, são utilizados aditivos retardadores de pega para poder manter esse tempo de estabilização, né, prolongar esse início de hidratação, e o aditivo incorporador de ar, que traz mais trabalhabilidade para a mistura. Esses aditivos incorporadores, eles trabalham como um efeito hidrofóbico. Eles causam uma formação de bolhas, né, de ar tensoativas, que elas ficam livres e não são adsorvidas. E essas bolhas, elas tornam a nossa argamassa mais porosa e alteram, né, traz também mais trabalhabilidade, mais volume para a mistura, mas traz uma grande quantidade de poros, né? E o aditivo incorporador, quanto menor a resistência de aderência entre a argamassa e substrato, mais quantidade desse aditivo quer dizer que a gente tem na mistura. Então, eles causam ali uma grande quantidade de bolhas, e isso traz para a gente uma menor área de contato. Então, consequentemente, também uma menor aderência. Já os nossos aditivos estabilizadores, eles acabam prolongando a reação do cimento, né, enquanto o material estiver saturado. Inclusive, isso foi o tema de alguns artigos que eu li, né? Ele ocorre que, né, nesse tipo de argamassa, a gente precisa armazenar ela com uma película de água sobre a superfície, e alguns estudos mostraram também que quando a gente armazena ela com essa superfície, a gente tem também ganhos de resistência em comparado no armazenamento sem essa película. Entretanto, né, essa grande quantidade de poros, ela faz com que a nossa argamassa, ela se torne também um material de baixa resistência. E aí, quando a gente utiliza uma argamassa de baixa resistência, a gente tem uma inadequada distribuição de tensões. Isso diminui a nossa resistência à tração e também, né, a nossa aderência. Hoje é recomendado que a gente utilize uma resistência à compressão de argamassa entre 70% a 100% da resistência do bloco. Isso também já é um item que está na nossa norma, né? E a gente precisa se atentar a isso. E quando a gente utiliza uma argamassa que ela é muito mais resistente, a gente tem uma ruptura um pouco mais frágil, excessivamente frágil, porque ela acaba não acompanhando os movimentos da nossa estrutura. E também quando a gente traz uma argamassa com uma menor rigidez, uma menor relação entre a rigidez e a resistência que o bloco, ela fica mais sensível às variações do coeficiente de Poisson. Bom, no meu estudo foram feitas combinações entre 6 tipos de materiais, então 3 tipos de bloco e 3 tipos de argamassa. Foi utilizados 2 tipos de blocos cerâmicos, então foi utilizado o bloco cerâmico de parede maciça, bloco cerâmico de parede vazada, bloco de concreto, né? Todos esses 3 tipos de blocos com as mesmas dimensões, 14 por 19 por 29, e argamassa industrializada ensacada, argamassa estabilizada de 36 e 72 horas, né? Foi utilizada a argamassa industrializada ensacada para a gente conseguir comparar, né, como que é o comportamento das argamassas ensacadas em relação às argamassas estabilizadas. E foram, então, formados prismas de 2 blocos que foram ensaiados, né, instrumentados para serem ensaiados em ensaios de compressão. Todos os ensaios que foram realizados
foram feitos no LMCC, que é o Laboratório de Materiais da Universidade Federal de Santa Maria. E aqui na nossa tabelinha aqui embaixo eu trouxe a nomenclatura que foi adotada para cada combinação de material, né? Então deram aí 9 combinações e essa nomenclatura ela foi adotada mais ali na frente em alguns gráficos para poder identificar qual que é o tipo de material que foi combinado. Foram feitos, então, ensaios de caracterização dos blocos e ensaio de caracterização das argamassas, cada um de acordo com a norma associada a cada tipo de ensaio, né? Então, nos blocos foi feito ensaio de absorção individual, determinação da área líquida, da área bruta, a relação entre a área líquida e a área bruta, o ensaio de absorção para blocos cerâmicos, né? Nas argamassas foram feitos ensaios de índice de consistência, teor de ar incorporado, densidade da massa no estado fresco, retenção de água, resistência à flexão, resistência à compressão, coeficiente de capilaridade. E após, né, ensaiar os materiais, foi ensaiado também o conjunto, que é o prisma. O prisma foi submetido a ensaios de compressão e também para determinação do deslocamento. Novamente, né, cada um de acordo com a norma relacionada a cada um dos ensaios. Bom, na caracterização dos blocos, a gente obteve aí uma área líquida, né, para o bloco cerâmico de parede vazada em torno de 174,02 centímetros quadrados. Para o bloco cerâmico de parede maciça, uma área líquida de 199,53 centímetros quadrados. E o bloco cerâmico em torno de 257,64 centímetros quadrados. A relação entre a área líquida e área bruta para o bloco cerâmico de parede vazada deu 0,42, bloco cerâmico de parede maciça 0,48 e bloco de concreto 0,63. Com relação às resistências, né? Então, o bloco cerâmico de parede vazada foi utilizado com uma classe de resistência de 7 MPa. A resistência média encontrada na área bruta foi de 7,28 MPa e o nosso FBK deu em torno de 5,22 MPa. O bloco cerâmico de parede vazada foi utilizado com uma classe de resistência de 10 MPa. Foi encontrada uma resistência média de 11,32 MPa e um FBK de 8 MPa. O bloco de concreto foi utilizado com uma classe de resistência de 9 MPa, uma resistência média de 11,79 na área bruta e o FBK de 8,81. Todos os FBKs utilizados deram abaixo do que a classe de resistência, né? Isso se deve à grande variabilidade ali das geometrias e da resistência desses blocos. Mas as médias, né, acabaram sendo maiores do que a classe de resistência que a gente utilizou. Nos ensaios de caracterização das argamassas, né, a gente acabou utilizando uma argamassa ensacada que deu ali uma resistência em torno de 1,8 MPa, uma argamassa estabilizada de 36 horas em torno de 3 MPa, com 21,4% de teor de ar incorporado, argamassa estabilizada de 72 horas de 2,7 MPa, com 23% de teor de ar incorporado. Na argamassa ensacada, a gente não conseguiu obter o teor de ar incorporado, porque como ela é industrializada, a gente não sabia qual que era a porcentagem, né, dos compostos dessa argamassa. Então, não teve como a gente ter essa informação do teor de ar incorporado. E aí, após a caracterização dos materiais, foi feita a preparação dos prismas, né? Os prismas foram preparados e instrumentados. Os prismas foram feitos com 2 blocos e uma junta de 1 centímetro. Eles foram capeados nas extremidades para poder regularizar, né, e evitar que tenha concentração de cargas. Foi feito também um aparato acrílico para poder prender o LVDT na face desses prismas. Então, esses aparatos foram colados nos prismas com o super bonder, né? E na outra extremidade foi colocado uma cantoneira que tinha
uma porquinha de parafuso, no qual foi apoiado esse LVDT para que ele conseguisse fazer a medição e que ele não escorregasse durante o ensaio. E aí foi colocado 2 LVDTs em cada prisma, foi utilizado para o ensaio de compressão uma prensa servocontrolada, né, modelo 1500 HDX da marca Instron, com um software de aquisição de dados, que é o BlueView 3.0, e foi utilizado também uma velocidade de avanço de 0,005 milímetros por segundo. O LVDT, né, os 2 LVDTs que foram utilizados foram da marca HBM, modelo WAT. Aqui eu tenho os resultados que foram obtidos através do ensaio de compressão e da determinação da deformação também. Esses resultados são uma média entre os prismas que foram moldados, né, ensaiados. Foram moldados 6 prismas de cada conjunto, né? Então foram ensaiados em torno de 54 prismas, com a combinação desses materiais, e foi retirado aí desse ensaio, né, dos resultados, as resistências médias e deformações médias também. Alguns são as médias das 6 amostras, outros são médias de 5 ou 4 amostras, né, que foram retirados os valores espuros. Então, através dessa tabelinha, a gente consegue observar que os conjuntos com bloco cerâmico de parede vazada tiveram uma deformação ali em torno de 1,56% por mil até 2,30%, né? Conforme a gente aumentou ali a resistência da nossa argamassa, houve também um aumento da nossa deformação, né? Então, ali a nossa argamassa ensacada, ela foi trabalhada com 1,8 MPa, a de 36 com 3 MPa e a de 72 com 2,7 MPa. Então, conforme a gente teve um aumento ali da resistência da nossa argamassa, também teve um ganho ali de resistência máxima e de deformação. Isso pode ser explicado devido à área de contato do nosso bloco, né? Que ele tem uma área de contato menor. Então, diminui ali o efeito do confinamento da nossa argamassa. E isso não foi observado nos nossos conjuntos com bloco cerâmico de parede maciça e bloco de concreto. O comportamento deles foi governado através do nosso teor de ar incorporado. Conforme a gente aumentou o teor de ar incorporado, a gente teve ali também um ganho de resistência e um ganho de deformação na ruptura. Exceto ali para o nosso conjunto de bloco de concreto e argamassa estabilizada de 36 horas, né? Que daí ele se comportou com uma resistência máxima abaixo do que todos os outros do bloco de concreto. Então, nesse caso, a gente teria que analisar a mesma curva para ver o que aconteceu. Aqui, então, tem os mesmos resultados da tabela anterior, mas também com os resultados da resistência média do prisma, resistência característica do prisma, resistência média do bloco, resistência característica do bloco, a resistência da argamassa, as relações ali entre a resistência da argamassa e a resistência média do bloco, a resistência característica do prisma pela resistência característica do bloco, e a resistência média do prisma pela resistência média do bloco. As nossas relações aqui, né, para o bloco cerâmico de parede vazada, deu entre 0,47 a 0,71, a relação entre a resistência média do prisma e a resistência média do bloco para blocos cerâmicos de parede maciça deu entre 0,41 e 0,60, e para bloco de concreto deu entre 0,44 a 0,66. Aqui dá para a gente observar que todos os prismas com argamassa estabilizada tiveram uma resistência, né, uma relação entre a média do prisma e a média do bloco maior do que
argamassas ensacadas. Só no caso ali do bloco de concreto com argamassa estabilizada de 36 horas, que deu uma relação ali de 0,44, que foi menor do que ao mesmo tipo de bloco com argamassa ensacada e argamassa de 72 horas. Então, a gente teve ali um ganho em relação à resistência, né, da argamassa estabilizada, comparando com a argamassa ensacada para todos os tipos de bloco. Aqui, então, a gente tem o comportamento tensão, deformação, né, para os blocos cerâmicos de parede vazada, combinados com o bloco de argamassa, com os 3 tipos de argamassa. A gente consegue observar através dessas curvas que, comparando, né, as argamassas estabilizadas com a argamassa ensacada, a gente teve um ganho de tensão, mas também teve um ganho ali de deformação, do que, né, com as nossas argamassas ensacadas. Já para o bloco cerâmico de parede maciça, a gente tem ali nosso bloco cerâmico de parede maciça com a argamassa ensacada, né, que teve ali um ganho substancial comparado com o bloco cerâmico de parede vazada, né, em relação à tensão e à nossa deformação. E comparando as argamassas estabilizadas com a argamassa ensacada, a gente teve uma redução aí de ganhos de tensão e deformação. A nossa deformação para bloco cerâmico de parede maciça com argamassa estabilizada deu menor do que as deformações obtidas com o mesmo bloco para argamassa ensacada. E também a argamassa estabilizada de 72 horas também teve uma diminuição aí nessa deformação e tensão. Já para os blocos de concreto, a gente consegue observar que todos os tipos de argamassa para esse bloco, eles deram um comportamento não linear, né? Um comportamento não linear para todos os tipos de argamassa. E também ali no bloco de concreto com argamassa estabilizada de 72 horas, a gente teve ali na curva média algumas variações muito bruscas de tensões e deformações, né? Isso mostra também que esse comportamento não é linear dentro do próprio ensaio em si. A não linearidade está bastante presente ali na combinação desses 3 tipos de materiais, desses 3 tipos de argamassa, né, com esse tipo de bloco. Aqui os mesmos resultados, só que plotados em função do tipo do bloco cerâmico, variando o tipo de argamassa, né? Então, a gente tem aí o bloco cerâmico de parede vazada, combinado com os 3 tipos de blocos, para a gente verificar como que se comportou aí as nossas amostras, né? E no primeiro caso ali no bloco cerâmico de parede vazada, a gente consegue observar a mesma coisa que a gente observou nos gráficos anteriores, que a nossa combinação desse tipo de bloco com argamassa ensacada teve um comportamento inferior, né, uma resistência, uma deformação inferior do que o mesmo tipo de bloco com a argamassa estabilizada de 36 e também a de 72 horas. Já ali para o nosso bloco cerâmico de parede maciça, a nossa tensão deformação, né, foi menor para esse tipo de bloco com argamassa ensacada do que também com as argamassas de 36 e 72 horas. E no último bloco ali, né, no bloco cerâmico, a gente consegue verificar, né, que o comportamento desse tipo de bloco com as 3 tipos de argamassa traz para a gente um comportamento não linear ali das nossas curvas. E aqui um caso bastante significante que a gente conseguiu obter ali quando fomos plotar, né, a curva tensão-deformação do bloco de concreto combinado com argamassa estabilizada de 72 horas. Foi possível, né, foi plotado nesse gráfico aí
o comportamento até o final do ensaio. Anteriormente, nos outros ensaios, a gente considerava a resistência máxima ali onde que a nossa deformação também conseguia ter um ganho linear. Nesse caso, a gente não parou só o ensaio nesse momento ali da resistência máxima. A gente foi até que o prisma ele fosse completamente destruído. E das 6 amostras em estudo, todas elas, né, 4 delas tiveram mais ou menos o mesmo comportamento. Ali em torno de 4 até mais ou menos 4 MPa, até a tensão de 4 MPa, esse tipo de prisma, eles tinham um comportamento linear e depois disso ele tinha um comportamento não linear. Ele conseguia ter ainda a capacidade de absorver, né, o carregamento, mas depois ali de 4 MPa ele já não tinha mais uma aderência ali entre a nossa argamassa e o nosso bloco. Então, até 4 MPa ele tinha um comportamento linear, mas depois disso, né, depois ali dos 4 MPa, a gente observava que tinha algumas trincas na nossa junta, então a nossa junta já tinha sido esmagada, mas o nosso prisma ele ainda continuava, né, tendo a capacidade de absorver o carregamento, então ele continuava tendo ganhos de tensão e deformação, até o momento em que ficava ali bloco com bloco, né? Que o bloco mesmo ele acabava resistindo para ter esses ganhos aí de carregamento, mas ele já não tinha mais o comportamento de alvenaria, que a gente percebia ali que não tinha uma adesão entre a argamassa, né, e o bloco que estava em estudo. Então, a partir do momento em que a gente não tem mais a nossa junta ali, que só está o bloco resistindo, a gente não tem a capacidade, a nossa alvenaria, né, ela não tem a capacidade de se comportar, de absorver, né, a flexão e o cisalhamento ao qual ela está imposta. Então, esse caso aí, né, é um caso que ficou muito importante nesse estudo, que a gente conseguiu verificar que esse tipo de argamassa, ela resiste bem até mais ou menos ali 4 MPa. Depois disso, ela tem um comportamento não linear, que já não é mais o nosso comportamento de alvenaria. Aqui foi calculado o nosso módulo de elasticidade, né? Ele foi calculado ali com 30% da nossa resistência máxima. Então, ali na nossa terceira coluna, a gente tem o módulo de elasticidade que foi calculado através das nossas curvas. E na nossa quarta coluna ali, a gente tem o módulo de elasticidade de acordo com a norma, que os blocos cerâmicos eles foram calculados com 600 vezes o nosso FPK e os blocos de concreto com 800 vezes o nosso FPK. Se formos comparar, né, o módulo de elasticidade que foi obtido nos ensaios e o módulo de elasticidade permitido por norma, o nosso conjunto ali de bloco cerâmico de parede vazada com argamassa estabilizada de 36 horas ficou abaixo, né, do que o estabelecido por norma. Também ali as nossas duas argamassas estabilizadas com o bloco cerâmico de parede maciça também ficaram abaixo do valor permitido por norma. E aí a gente consegue comparar também. E ali a gente também tem a nossa relação entre o nosso módulo de elasticidade obtido pela nossa resistência média ali dos nossos prismas. Com relação ao modo de ruptura, né, também foi observado o modo de ruptura dos nossos prismas para cada tipo de combinação de material, né. Aqui a gente tem os modos de rupturas para os 3 blocos em estudos, com prismas de argamassa ensacada. A gente consegue observar nessas imagens que os nossos prismas eles sofreram, né, fissuras mais sutis, digamos assim. Teve ainda uma boa aderência quando a gente interrompeu os ensaios.
os nossos prismas ainda eles tinham uma aderência, né? E eles tiveram uns desprendimentos pontuais, né? Uns esmagamentos da nossa argamassa também foram pontuais. Já nos nossos prismas com argamassa estabilizada de 36 horas, a gente vê um lascamento maior, né? Um desplacamento maior. Alguns prismas, quando a gente ia retirar ele dos ensaios, a gente via que eles não estavam unidos mais, né? Eles não tinham mais nenhum tipo de aderência. Uma das partes dos blocos, eles saíam completamente limpos, sem aderência nenhuma, sem nenhum tipo de argamassa em uma das suas faces. Isso foi observado também nos prismas com argamassa estabilizada de 72 horas. Principalmente prismas de concreto, né? Eles não tinham ali nenhuma aderência. Então, tanto para os blocos, para prismas com argamassa estabilizada de 36 horas, quanto para prismas com argamassa estabilizada de 72 horas, a gente viu, né, que os desplacamentos eram maiores, era uma ruptura mais bruta, digamos assim, com uma total perda ali de aderência. E como conclusão, né, a gente tem aí que os prismas com argamassa estabilizada, eles apresentaram tensões abaixo da resistência dos blocos, né? Eles tinham um comportamento elástico até em torno de 4 MPa, a partir do ponto que eles se comportavam de forma não linear. Os prismas com argamassa estabilizada, eles apresentaram resistências máximas superiores do que prisma com argamassa ensacada, né? Exceto aquele conjunto de bloco de concreto com argamassa estabilizada de 36 horas. Também, no caso ali dos nossos prismas com argamassa estabilizada de 72 horas e bloco de concreto, eles tiveram um comportamento linear até próximo de 4 MPa, a partir do momento em que ocorreu um relaxamento, digamos assim, nas nossas tensões e deformações, até que se atingiam a ruptura por completo do conjunto. E aí foi observado, né, que nesse tipo de prisma, né, com a combinação desses materiais, ocorreu o poro colapso, né, onde a partir de 4 MPa ali houve destruição da nossa argamassa, né, a ponto que houve uma sobreposição ali de blocos, que esses blocos eles vinham ganhando tensões e deformações, mas tinham um comportamento não linear, até o ponto de que ocorresse a ruptura por completo. Também foi avaliado que os prismas de blocos cerâmicos de parede vazada, né, conforme a gente aumentou a resistência da nossa argamassa, também aumentou a relação ali de eficiência entre o nosso prisma e o nosso bloco, mas esse mesmo comportamento não foi observado nos blocos cerâmicos de parede maciça e também nem nos blocos de concreto. Nesses dois tipos de bloco, né, foi observado que a relação ali da eficiência do nosso conjunto tinha ganhos, né, conforme aumentava o teor de ar incorporado na nossa argamassa. Quanto ao modo de ruptura, os prismas com argamassa estabilizada, eles tinham grandes concentrações de tensões e trincas nas faces laterais, também tinha uma grande quantidade de lamelas, de estilhaços, né, bem próximas juntas, e nos blocos de concreto a ruptura foi mais visível, né, mais evidente na junta. E os prismas com argamassa estabilizadas, eles tinham uma perca significativa de aderência, né, devido ao nosso poro colapso, devido à grande quantidade de poros ali na nossa mistura. E por fim, o comportamento tensão-deformação específico foi diferente, né, para os blocos cerâmicos e os blocos de concreto. Os blocos cerâmicos eles tinham um comportamento linear e os blocos de concreto, todos os comportamentos, né, de todas as curvas, tensões, deformações foram não linear. Aqui está algumas referências que eu utilizei aí nessa apresentação. E é isso.